Olá, leitura bíblica de Lucas, capítulo 15. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Em nome de Jesus, amém. Querido amigo, querida amiga, você sabe o que é morte? Morte, na ciência, é o corpo que parou de pulsar, é o coração que parou de bater, é o cérebro que parou de funcionar, de operar. Isto é morte na ciência. E o que é morte em nosso Evangelho? Mas antes disso, tem muito morto que você conhece. Tem muito morto que vive, quem sabe, na sua casa, que é seu amigo, seu vizinho, que trabalha com você. Tem muito morto que tem o coração batendo muito bem, que os pulmões funcionam perfeitamente. E você vê na rua, eles te dizem, bom dia, boa tarde, estão contigo. Mas sabe por quê? Porque eles estão mortos, pois estão longe da casa do Pai. O que é morte em nosso Evangelho? É estar longe da casa do Pai. É estar longe da casa do Pai. Isto é morte. A morte do filho perdido, o filho pródigo, em Lucas capítulo 15, leia em sua casa, Lucas capítulo 15, a parábola do filho perdido. O filho perdido chegou para o pai e disse assim, pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. Ou seja, ele pediu a sua herança. É meio engraçado, né, que nós recebemos herança quando o papai morre, quando a mamãe morre, mas o pai está vivo, mas ele pede a herança. Ou seja, para o filho, o pai vai morrer. Pai, eu não quero mais ficar em casa. Me dá o que me cabe dos bens, eu vou embora. E o pai, então, lhe concedeu. E lá se foi o filho, saiu de casa com a herança, e ele foi morrer num país distante. E agora eu vou chamar o filho de morto. Então o morto lá no país distante, ele fazia festas, ele tinha dinheiro, comidas, bebedeiras, mulheres. Lá ele vivia. Certamente tinha bastante amigos. Aliás, o dinheiro compra falsos amigos. Faça um teste. Faça você um teste. Convide os seus amigos, todos os seus amigos. Venha aqui em casa. Vai ter comida e bebida. Vamos se divertir. Vai vir um monte de gente. Agora convide seus amigos. Diga assim para eles. Venha aqui em casa. Vamos passar um domingo inteiro em silêncio. Chorando porque minha vida está difícil. O número desses amigos vai ser bem menor. Eu penso que vai vir uns 3 ou 4. E se vierem 3, nossa, agradeça a Deus, eu tenho 3 amigos. Que bom, tenho 3 amigos que vieram para chorar comigo. Então assim vivia este morto naquele país. Ele tinha muitos amigos enquanto tinha dinheiro. O dinheiro acabou, acabou-se também os amigos. Acabou-se os amigos. Então o morto estava lá, o seu coração batia, seu pulmão funcionava, seu cérebro trabalhava, operava, mas ele estava, na verdade, morto. De repente veio uma grande fome naquele país, uma seca, uma praga talvez nas lavouras. Veio uma grande fome para aquele país e esse morto começou a passar fome. O morto tem a barriga roncando de fome. Então ele arrumou um emprego, foi trabalhar dá dinheiro. Mas o criador de porcos chamou ele para trabalhar, mas não lhe dava um bom salário. Ele foi cuidar de porcos. Cuidar de porcos também naquele tempo era o pior emprego que podia existir. Nem tanto, pelas condições de trabalho, mas o porco era um animal impuro religiosamente naquele tempo. Então, cuidar de porcos, você está cuidando de um animal impuro no sentido religioso. Dá uma ideia de pecado. Somente os piores pecadores cuidavam de porcos. E ele tinha tanta fome que ele tinha vontade de comer as alfarrobas, uma espécie de vagem que os porcos comiam. Isto porque ninguém lhe dava nada, diz o texto. Isto é estar longe da casa do Pai, é não ter nada.
Nada mesmo. Nada. Assim o morto vivia. Com nada. Então ele pensou: os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura. Já sei. Vou me arrumar e vou voltar para a casa do meu pai. E vou dizer para ele: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores, como um dos seus empregados. E agora o morto começa a reviver. O morto que tem o coração batendo perfeitamente, que o pulmão funciona perfeitamente, começa a ter verdadeira vida, porque ele começa a voltar para a casa do pai. Meu pai, na casa do meu pai tem vida, tem pão com fartura. E lá foi ele. E ele ensaiou uma confissão, Pai, pequei contra ti e contra Deus. Me trate como um dos seus empregados, como um dos seus escravos. E aí diz o Evangelho: vinha ele, ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O pai, com certeza, sempre estava na varanda de casa, esperando seu filho voltar, olhando para a estrada, para o horizonte, esperando: meu filho vai voltar. E assim aconteceu. O filho vem ensaiando a confissão, Pai, pequei contra ti e contra Deus. O pai corre ao encontro dele, abraça-o e beija-o. O pai não está tão preocupado com a confissão, não que não seja importante. O pai está feliz que o filho voltou para casa. Então a confissão que ele tanto ensaiou, ele está abraçando, está beijando o seu filho que voltou para casa. E ele diz na confissão: já não sou digno de ser chamado seu filho, mas me trate como um dos seus empregados. E como a Bíblia diz, os anjos fazem festa quando um pecador se arrepende. E aqui nós temos uma festa. É hora de fazer festa. O filho voltou para casa. O pai manda aos seus empregados: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. É roupa de festa, roupa de alegria, porque o filho, ele está com roupa de morte, ou melhor, ele está nu. Ele vem nu espiritualmente. Ele não tem nada para dar ao pai, nem a herança, tudo se foi. Ele está nu espiritualmente. Assim como Adão e Eva, quando caíram em pecado, estavam nus e precisavam de roupas, Deus sempre nos veste. Deus traz uma roupa de festa, roupa de alegria, roupa para se alegrar numa festa. E o pai ainda diz: ponham um anel no dedo dele. O anel é símbolo de autoridade. Por quê? Este filho que voltou, ele não vai ser um empregado, ele não vai ser um escravo, mas ele vai ser filho. O filho na casa do pai é sempre filho, não é empregado. Ele não pode pegar um emprego de escravo. Ele, naquela casa que ele voltou, ele vai ser o filho. Ele é a autoridade, ele tem um anel no dedo. Tragam sandálias. Sandálias só usavam aqueles que eram libertos. Os escravos andavam descalços. Ou seja, este filho está libertado, está perdoado. Liberdade só vai encontrar na casa do seu pai. E o que sempre tem festa, todas as festas geralmente tem, o que tem é comida. Comida é legal, hein? Matem o bezerro gordo, disse o pai, e preparem depressa-o para festejar. Ou seja, peguem o boi mais bonito que nós temos, o mais gostoso para se comer. Vamos fazer uma festa. O pai está feliz. O filho certamente está feliz. O outro filho não está. O outro filho, na verdade, também estava perdido. O irmão deste rapaz. O outro filho, voltando para casa, ouvindo o barulho das festas, das danças, ele pergunta ao empregado: o que está acontecendo em casa?
Os empregados contam: é seu irmão que voltou. Então o irmão não quis se alegrar na festa, ele não quis se alegrar com os anjos do céu que se alegram quando um pecador se arrepende. Ele não quis participar daquela festa. Estava lá fora, quem sabe emburrado. Meu irmão voltou. E o pai vai lá fora, pede para ele, convida-o para entrar na festa. Mas o filho está irritado e questionou seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi, nunca desobedeci um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito para fazer festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, veja, quando veio esse seu filho, não se considera mais irmão, quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo. Então o pai responde: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E assim termina a história. Nós não sabemos se o irmão entrou na sua casa para festejar o retorno do seu irmão. Mas o outro irmão, sim, esse está alegre, o pai está alegre, porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Queridos irmãos, é na casa do pai que tem vida. Fora da casa do pai só tem a morte. Ninguém lhe dá nada. Não adianta pensarmos que vamos encontrar vida no dinheiro, nas festas, nas baladas, nas bebedeiras. Ali não tem vida. Ali não tem a verdadeira vida, ali tem a morte. Não adianta procurar motivos para viver também apenas no trabalho, na política ou nas coisas deste mundo. Também vamos encontrar a morte nestas coisas. Fora da casa do Pai sempre estaremos mortos, nus também, espiritualmente, sem nada. Eu pergunto para você: quantos mortos você conhece? Quantos mortos você conhece que respiram, que o coração bate, que mora na sua casa? Quantos mortos trabalham com você? Ou você já esteve morto ou morta? É tempo de ir para a casa do Pai. É tempo de ter vida. Tempo de encontrar o Pai que nos ama, que nos perdoa, que sempre está nos esperando. Enquanto estivermos vivos, o Pai está sempre nos esperando para nos perdoar, para nos amar, para fazer uma festa, para nos abraçar, para trazer amor, dignidade para nós. E aí é Jesus que nos diz: é preciso festejar, porque este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Para ilustrar, conta-se que este filho, isso não aconteceu, mas para ilustrar o grande amor do pai, o foco da história é o pai. Este filho escreveu uma carta para o seu pai, fazendo o seguinte combinado: pai, eu estou com vergonha, mas quero voltar para casa. E então eu vou chegar lá na porteira da fazenda e não sei se posso entrar ou não, mas se eu posso entrar, coloque lá um lenço branco na porteira. Aí eu vou saber que posso entrar na sua casa, posso entrar fazenda adentro. Se eu não encontrar o lenço, eu vou seguir o meu caminho. E aí nessa história, o filho então retornou e quando viu a porteira da fazenda, na verdade ele não conseguiu ver a porteira da fazenda, de tantos lenços e panos e toalhas brancas que ele tinha. A porteira estava coberta de lenços brancos. É um grande sim do Pai: volte para mim, volte, eu quero te perdoar, eu quero te amar, porque Jesus fez isto por nós. Jesus nos ama, carregou a nossa cruz, nos amou na cruz. Ele está sempre de braços abertos para acolher o pecador que volta para casa. É sempre bom estar na casa do Pai. Amém.